assim como o Bolsonaro, não dá para dizer que ele escondeu qual que é a proposta dele. Ele está sendo Uhum. exatamente como foi Bolsonaro, completamente transparente. Aí depois ainda vieram, nossa, Bolsonaro, né, foi uma surpresa, as pessoas que votaram em Bolsonaro, né, e depois se arrependeram. Mas em nenhum momento Bolsonaro fingiu ser o que ele não era. Desde o primeiro momento, ele anunciou quais seriam as propostas e acho que o Javier Milei vai exatamente nesse sentido. E aí, só aproveitando uma carona nisso que você está falando, Bruno, inclusive tem uma campanha, né, que foi bastante difundida nas redes sociais, de um vídeo comparando o Milei a Jair Bolsonaro, né? Quais seriam as diferenças, no que eles se aproximam e no que eles se distanciam, né? Eu acho que, de cara, assim, dá para dizer que Milei não fala num governo militar como o Bolsonaro, né? É, mais ou menos. A Então vamos vice dele lá. fala. Ah, O, muito o bom. Milei já se Vamos entrar comprometeu. nessa. Já é. Uhum. O Milei já disse que por ele fecha o Congresso, não tem problema. Depois ele vai e desdiz, mas ele seria um perfil tipo Alberto Fujimori. A vice dele, Victoria Vicharuela, ela é filha de um militar torturador, criminoso de lesa humanidade. Ela foi criada no ambiente dos militares pós-ditadura. Ela é defensora legal, ela é advogada dos milicos genocidas que estão em prisão perpétua. Ela vai ser vice-presidente, caso o Milei vença, caso ocorra essa desgraça, né? Que o Milei vença, ela vai acumular a pasta da defesa e a pasta da segurança interior. Portanto, é bem possível que a gente tenha a ascensão do chamado partido militar dentro da estrutura de governo, muito parecido com o Bolsonaro. A diferença, eu diria, é que ela representa o Bolsonaro e o Milei representa o Paulo Guedes. Uma linha pinochetista absurda, no extremo do conceito. Ele chegou a falar, por exemplo, que conceitualmente ele não vê nenhum problema em venda de crianças, porque uma família pode ter um filho e não ter condições de criar, e uma família pode não ter a fertilidade, a fecundidade e ter vontade de criar. Então não tem nenhum problema no extremo de regular tudo via mercado. Nem venda de Esse é um órgãos, elemento. né? Eu disse isso várias vezes, venda de órgãos. Porque, para ele, essa é uma diferença do Bolsonaro. Né? Eu posso afirmar que o Bolsonaro foi o presidente mais entreguista do Brasil depois do Dutra. O Bolsonaro seria um falso patriota. A ideia de ordem, que tanto defende Milei, Victoria Villarruel e a Patrícia Bullrich, que seria da direita conservadora constituída clássica, é o quê? É um país graneiro, né? Ou seja, vendedor de alimentos, vendedor de minerais, totalmente alinhado com a política externa do Comando Sul dos Estados Unidos e sem pretensões de disputar poder em escala mundo. Então, nesse ponto, ele é muito semelhante com o Bolsonaro, uma reprodução de uma espécie de um trumpismo latino-americano-sul-americano. O que tem de diferença é o tecido social. Por quê? A falar, tem pentecostal na Argentina? Tem. Tem evangélico? Tem. Mas não tem o peso do Brasil. Não tem o peso eleitoral do Brasil. O que o Milei conseguiu, que o Bolsonaro em parte conseguiu, mas não foi tão hegemônico assim, foi entrar na juventude. O Milei tem um voto transversal na juventude desalentada. O que seria isso? O jovem, em geral de província do interior, ou seja, não é da capital Buenos Aires, é na província de Buenos Aires, e pode ser de províncias importantes, como Córdoba ou Santa Fé, mas Córdoba mais que nada. Ele entra no jovem desalentado do interior que não tem perspectiva de trabalhar com os direitos sociais que ele mesmo disse que vai cortar. Então, é uma lógica meio distópica que opera o Milei. Então, tem muita confusão também, Gabriel. Por exemplo, a juventude acha, ou pensa, ou se ilude que vai ganhar em dólar por ter uma economia dolarizada. Vai ganhar 25 dólares por mês, pelas contas atuais. Como seria o salário médio do Equador, por exemplo. Nossa. O curioso é que nem os Estados Unidos estão aprovando a campanha de dolarização. Ela só seria efetiva caso o trumpismo ou a extrema-direita republicana ganhasse nos Estados Unidos.